Exercício número 4. Um dado resistor com resistência elétrica R é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 A, quando submetido a tensão U. Associando um resistor de 4 ohm em paralelo com o resistor de resistência R e submetendo a associação à mesma tensão U, a intensidade da corrente elétrica da associação é igual a 8 A. Determine a tensão U aplicado à associação e o valor da resistência elétrica do R do resistor. Então vamos lá, para o nosso exercício 4, um dado resistor com resistência elétrica R. A gente tem aí um resistor com uma resistência elétrica R, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 A. O I igual a 2 A. Quando submetidos a uma tensão U. Associando um resistor de 4 ohm em paralelo com resistor de resistência R, então aqui o outro resistor ele vai ter intensidade de 4 ohm e submetendo a associação à mesma tensão U, a intensidade da corrente elétrica da associação é igual a 8 A. O I igual a 8 A. Determine a tensão U aplicada à associação e o valor da resistência elétrica R do resistor. Então a gente tem essa situaçãozinha aqui, ó. Tinha primeiro um resistor ali que estava sozinho, ó. Resistência R, um ponto A, um ponto B. Uma situaçãozinha 1, a corrente elétrica I de 2 A e uma tensão U. Aí esse resistor agora ele foi ligado em paralelo. Continua sendo submetido à mesma tensão U. Aqui, esse resistor aqui é o R2. Olha só, aqui então o nosso R2. Esse R2, 4 ohm. Aqui um resistor R, ó, situaçãozinha 1. Aqui, segunda situaçãozinha. A tensão é a mesma e aqui nós tínhamos uma corrente elétrica de 2 A no primeiro caso. Então vamos lá. Olha só. U igual a R vezes o I. Dessa situaçãozinha. U igual a R vezes o I. Com isso, nós vamos ter que o U é o mesmo, o R a gente não sabe, vezes o valor do nosso I. O nosso I vale 2. Então, a tensão vai ser igual a 2R. Este é o valor da nossa tensão. U igual a 2R. Esta tensão ela foi aplicada quando os dois resistores foram colocados em paralelo. Então, a tensão aqui, nossa tensão no segundo caso, ó, vale 2R. É o que a gente tem de informação. Resistência equivalente disso aqui. Temos dois resistores. Resistência equivalente de dois resistores. REC vai ser igual a R1 vezes R2 e R1 mais R2. Então, a resistência equivalente REC disso aí, o R1 a gente simplesmente chamou ali, ó, de R, e o R2 ele vale 4 ohm. Certo? E aqui embaixo ficou o R mais
mais 4. Tá aí a nossa formulazinha, a nossa regrinha de resistência equivalente. Esse é o valor da resistência equivalente desta associação. Aí vamos abrir a outra regrinha, que a gente vai chamar de 1. Outra regrinha, a gente sabe que U é igual a REC vezes o I. U igual a REC vezes o I. O U a gente encontrou. O nosso U vale 2R. O nosso REC vale 4R e R mais 4. Vezes o I. O valor do I nessa segunda situaçãozinha aqui, o I vale 8. Então isso aqui vai ficar 2R, que multiplica, ó, multiplicando em cruz, ó, 2R que multiplica R mais 4, que vai ser igual a 1 que multiplica 4R vezes 8. 4R vezes 8. Aqui a distributivazinha, 2R vezes R, 2R ao quadrado, 2R vezes mais 4, mais 2 vezes 4, 8, 8R. 4 vezes 8, 32, 32R. Isso aqui a gente consegue, vou passar para cá para igualar a zero, 2R ao quadrado, mais 8R, menos 32R, igual a zero. 2R ao quadrado, menos, mais 8R, menos 32R, vai dar 24R, igual a zero. Isso aqui, ó, vira uma equaçãozinha do segundo grau, contendo apenas o termo A e o termo B. A gente consegue simplificar isso aqui, ó, por 2. Simplificando isso aí por 2, nós vamos ter que R ao quadrado vai ser igual a menos... R ao quadrado menos 12R igual a zero. Virou uma equaçãozinha do segundo grau. Bem simplesinha, só com o termo A e o termo B. Resolvendo essa equaçãozinha aí, ó, R ao quadrado menos 12R igual a zero. Aqui a gente pode colocar o fator comum em evidência. O fator comum é o R, que multiplica o R menos 12 igual a zero. Então, 1R é igual a zero, para a gente não serve isso aqui, e R menos 12 também é igual a zero. Então, R vai ser igual a menos 12, passa para lá, passa mais 12. Então, descobrimos o valor da nossa resistência. A resistência R dessa situaçãozinha aí vale 12 ohm. Tendo o valor da resistência, o que mais que o exercício pediu? O exercício pediu para determinar o valor da resistência elétrica R do resistor. Está definido. Encontrando a equaçãozinha 1 e jogando numa equaçãozinha 2, encontrando a equaçãozinha 1, pegando esses valores e jogando em uma equaçãozinha 2 na nossa segunda formulazinha, virou uma equaçãozinha do segundo grau. Resolvendo essa equaçãozinha do segundo grau, encontramos que a resistência R vale 12 ohm. Para determinar a tensão, que foi a outra pergunta do exercício, a tensão U, o nosso U ele é igual a 2R. Só voltar e substituir. Então, o nosso U vai ser igual a 2R. Com isso, o nosso U vai ser igual a 2 vezes 12. O nosso U vai ser igual a 2 vezes 12, 24 volts. Tá aí o exercício resolvido. Um pouquinho diferente, já que faltavam algumas informações. A gente acabou
utilizando um pouco mais a parte algébrica, mas está resolvido aí o nosso exercício número 4. A resistência R vale 12 ohm e a DDP vale 24 volts. Está resolvido o nosso exercício número 4.